Muito bem, mais um episódio no Inova Agro, esse podcast maravilhoso falando de tecnologia, gente, no agronegócio, fantástico, né? Estou recebendo as meninas do Sicredi Dexis para falar um pouquinho dessas tecnologias e como que o Sicredi tem trabalhado diretamente com os produtores para essas inovações e todos esses desafios, porque sempre é um desafio. Quando se fala em tecnologia, muda rápido demais. Pensou, mudou. Então, como que é esse trabalho, esse sistema que deve funcionar junto? Estamos recebendo a Bruna Bono. A Bruna ela é assessora do agronegócio, Sicredi Dexis. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, André. É um prazer estar aqui com Que você. Que bom, muito bom. E a Ana Letícia Carlone, ela é analista de planejamento estratégico e inovação. Foi lá, Funciona Andréia. em função grande. Faz tudo acontecer, viu? Tudo acontecer. Bem-vindas, meninas, para falar desse assunto tão legal. E eu começo com a pergunta. Quais, porque a gente tem falado muito de tecnologia aqui, de todos os setores, mas a gente agora quer específico, né? Quais tecnologias têm transformado o dia a dia do produtor rural? Eu sou muito curiosa para saber disso. Quem responde? Vamos lá. Então Vamos vai, começar Bruna. por mim. Então, Andréias, muitas tecnologias têm transformado o dia a dia do produtor rural, né? A gente vem numa vertente onde as tecnologias elas vêm se aprimorando dia após dia. Está facilitando? Facilita, mas a gente precisa de um período aí para conseguir se adequar, né, a essas tecnologias. Mas, de um modo geral, o que mais tem transformado a produtividade no campo hoje e a eficiência são tecnologias voltadas à precisão, né? Então, a agricultura de precisão, a pecuária de precisão, essa coleta de dados que vem sendo feita no agronegócio, o tratamento desses dados que estão subsidiando o produtor para novas tomadas de decisão. E a partir desses dados, ele consegue ser mais assertivo com relação ao manejo de custos, redução, né, desses custos, a que manejo ele vai empregar dentro da propriedade e automaticamente ser mais eficiente. Sendo mais eficiente, maior lucratividade aí dentro da propriedade. Que bacana se falar de precisão, né? Antigamente, quando a gente fala, por exemplo, de uma tecnologia na previsão do tempo. Eu mesmo sempre falei, uma previsão não é uma precisão. Agora já posso dizer que é uma precisão. Exato. Exatamente. Até é Olha. bacana também falar, Andréia, quando a gente fala principalmente dessas novas tecnologias, a gente vê que tem muito aplicativo, muita startup que traz solução para o produtor rural. Seria a minha pergunta, digitalização. Exato, que traz muita solução para ele, justamente para ele ter uma visão mais macro de como está a propriedade dele, como está dentro da porteira, como está sendo a efetividade dele com a gestão de estoque, gestão de insumos, a gestão financeira desse produtor. Então, muita gente, hoje o mercado está bem inflamado, assim, bem inchado de conteúdo, de solução, de propostas, que chega bastante no produtor e ele precisa fazer essa triagem daí para ele ver o que vai ser mais efetivo e assertivo para ele. E como que o Sicredi apoia essa digitalização no campo? Olha, a gente tem algumas formas de dar esse apoio. Hoje, a Sicredi Dexis está vinculada a alguns hubs de inovação, tanto aqui da região do Paraná como também de São Paulo, que dão esse suporte para o produtor. Então, a gente pega, tem contato com essas startups, tem contato com todo esse ecossistema de inovação, igualmente o Inova Agro, que a gente tem. Temos esse contato e aí a gente leva para o produtor. A gente faz tipo uma banca, leva alguns produtores, eles conhecem, fazem esse contato e daí eles avaliam se vai ou não avançar com essa Vocês contratação. aproximam, então. Exatamente. É uma ponte, né? Vocês aproximam o que tem de tecnologia para ele. Exatamente. E ele decide como e se vai usar. E além Importante. disso, Andréia, nós também concedemos linhas de crédito para que o produtor Opa, rural ele e vista. consiga investir nessas tecnologias. Específicas, linhas de crédito específicas? Linhas de crédito específicas voltadas para a aquisição dessas tecnologias, aquisição de automação, de agricultura e pecuária de precisão, entre Legal. outras tecnologias também disponíveis no mercado hoje. Que bacana. Existe alguma parceria, me corrijam se eu estiver falando a pronúncia errada, é Agtex? Agtex? Como é que fala isso? Agtex. Em andamento. A gente tem algumas parcerias com algumas Agitex, que são algumas Agitex. startups. A gente fez inclusive hoje, mais cedo, a gente fez uma palestra ali, a Bruna estava apresentando um teste que nós fizemos com uma startup que chama Lucro Rural, que ela faz a gestão da propriedade. Então, ela é uma Olha. Agitec e a gente tem esse contato junto com ela. Tem algumas outras que a gente analisa, faz alguns pilotos e vai vendo como a gente vai avançar daí. Alguma específica em andamento que seria interessante para quem estiver vendo saber, que tem transformado, que tem bastante adesão? Olha, a gente tem várias em processo, Muitas. assim, em validação Mais de de piloto. Mais de uma. Agora, de nome, assim, agora para poder trazer, eu Não. acho que é mais essa lucro Em rural mesmo. funcionamento, Lucro a rural. Lucro rural, Exato. exato. Maravilhoso. Que é um software, né, de gestão da propriedade Justamente. que integra tanto o produtor rural como também o contador do produtor rural. E isso faz com que eles consigam ver ali toda uma gestão financeira, gestão de tributos,
impostos e também a gestão financeira específica do produtor. Eu já falei isso em outro episódio, vocês já me viram falar e vou falar de novo. Não tem se falado em outra coisa aqui do que sustentabilidade no agronegócio. Em todos os setores, sem exceção. Sem exceção. Deixou de ser romantizado e passou a ser uma prática. E até o nosso convidado está falando, quem não tem, está fora. Né? Isso é muito bom. E eu queria saber como que o Sicredi tem uma linha de crédito sustentável no agronegócio, é isso? Isso, nós temos diversas, né? A sustentabilidade é algo que está muito em voga porque é uma exigência do mercado, né? Perfeito. Então, para que nós consigamos explorar novos mercados, o produtor rural necessariamente ele precisa estar adequado a isso. E todas as linhas de crédito que nós operamos hoje, elas exigem que o produtor ele tenha uma certa regularidade ambiental e que esteja aderente às questões sustentáveis da propriedade. Isso é uma linha de crédito sustentável, agro? Nós temos as linhas de crédito para que ele se adeque, mas que para que ele acesse outras linhas de crédito, Ele já precisa Estar adequado. Então, para ele conseguir taxas de juros menores, subsidiadas pelo governo, necessariamente ele precisa ter uma regularidade ambiental. Então, isso já se enquadra ali na sustentabilidade. Mas temos linhas de crédito, sim, que ele pode estar adquirindo bioinsumos, que é algo que a gente vem falando muito nos últimos tempos, né? Essa questão de bioinsumos, bioeconomia, toda a questão de biosseguridade dos alimentos estão sendo envolvidas e temos linhas de crédito para que ele consiga acessar esse tipo de tecnologia. Entendi. Então, vocês têm linha de crédito para quem já é sustentável, que imagino que em condições melhores, e vocês têm uma linha de crédito para quem precisa estar sustentável. Para quem busca ser Para quem mais está sustentável. buscando. Exato. São duas linhas diferentes, para quem quer e para quem já está. Muito importante. E como que o produtor pode acessar esse tipo de financiamento? Então, basicamente, o produtor ele pode nos procurar em uma de nossas agências, né? Claro. Nós temos diversas agências na região. Ele nos procura, é atendido por um gerente de negócio que é especialista do agronegócio e ele vai dar todo o direcionamento para o produtor rural adequar a linha de crédito conforme a necessidade que o produtor possui. Então, justamente, ele vai ali dizer, né, qual que é o sonho dele, qual é a necessidade dele para a adequação da propriedade, seja para uma maior produção, seja uma adequação ambiental ou fundiária, e a partir disso a gente adequa a melhor linha de crédito possível. Vamos para a prática, que é muito legal, né? A gente dá um exemplo realmente assim inspirador de crédito voltado para a sustentabilidade, porque está se falando tanto, tem gente que está tendo que correr contra o tempo, inclusive quem ainda não correu. Então, vamos citar um exemplo inspirador prático, assim, legal, que vocês já viram na agência? Olha, Que funcionou. Nós temos, por exemplo, a implantação de integração lavoura-pecuária-floresta. O ILPF. Exato. Tem podcast disso aqui, entra aqui na barrinha que vocês vão encontrar. Nós temos Falamos só disso. Exato. Nós temos, então, a implantação desse tipo de integração aqui na nossa região. Maravilhoso. Nós temos também adequação de estruturas de produção de leite, aonde o produtor ele teve a possibilidade de adequar toda a estrutura dele para uma estrutura mais automatizada, uma estrutura mais robusta, onde ele consegue extrair uma melhor produtividade com um melhor conforto ambiental para os animais que ele possui. Automaticamente a produção ela é maior. Então nós temos todos esses exemplos e exemplos do nosso cotidiano, por exemplo, produtores de soja e milho que podem estar adquirindo os bioinsumos para estar realizando a aplicação e esse manejo integrado nas lavouras também. Como que o Sicredi apoia, como que vocês fazem esse tipo de apoio para os líderes no agro? Como é que funciona isso e qual a importância disso dentro do agronegócio? Essa é uma preocupação que o Sicredi tem bastante, principalmente com os associados. O que vocês entendem como líderes do agro? Olha... Vamos. Vai lá, Carlane. Pode Começa falar, pelo pode ir, começo. É um assunto interessante. Nós temos várias vertentes, né, de líderes no agro. Nós temos a vertente da sucessão familiar, Isso. que eu acredito que também vocês devem ter discutido isso bastante, né? Porque é a mais comum. A Exato. mais importante agora nessa fase que a gente está do agro, que a gente vê a necessidade aí evidenciada. E eles não no estão campo. querendo? Depende um pouco. Eu acredito que é uma Tem cultura isso, né? que ela vem mudando Exato. à medida do tempo. Porque, inicialmente, a cultura era aquela de que os pais incentivavam os filhos Exato. a saírem da propriedade, estudarem, né? Porque o campo era difícil, o campo era complicado. Surrado, tinha que ficar abaixo do sol. Exato. Tem todo esse trabalho. E com a tecnologia vindo para dentro da propriedade, isso mudou e se
ficou mais tecnificado e, claro, não vou dizer que ficou mais fácil, porque o agro ele Não. permanece tendo desafios absurdos, Como né? todo o setor. Exato, como todo setor. Mas agora a gente vê uma vertente de uma segunda geração de sucessão familiar que já tem cultivado esse amor, esse carinho pelo campo, Que essa bom. vontade de permanecer no campo. Então, e como que vocês fazem isso? Assim, vocês têm algum trabalho específico para a formação desses líderes? A gente identifica daí esses líderes, a gente tem vários trabalhos, várias frentes de trabalhos dentro da cooperativa, e uma delas, que foi finalizada acho que há 2 semanas atrás, mais ou menos, foi uma formação do agronegócio. Isso. Uma capacitação mesmo, para os líderes que estão hoje no campo, que trabalham lá na Ai, que propriedade. legal. A gente fez essa formação principalmente com o foco fora da porteira. Então, porque a gente sabe que ele é um especialista dentro da porteira para Aham. dentro. E o que vocês falaram ali? O que vocês ensinaram? Temas como a parte mais jurídica, né? Quando a gente vai trabalhar numa empresa, porque quando você vai para a propriedade, para o campo, é uma empresa. É. Então, como que eu vou fazer a É uma gestão indústria dessa de empresa? alimento, de A pecuária. gente trabalhou um pouco da parte jurídica, um pouco da parte de pessoas. Olha. Então, foi trabalhado, foi bem completo esse trabalho, essa formação. Ela durou 8 encontros, se eu não estou enganada. E a gente fez esses encontros presenciais dentro da cooperativa mesmo. Chamamos pessoas que têm um renome para estar participando e estar fazendo essa aula, ministrando essas aulas juntos com os produtores. Nossa, Foi gente, muito que bacana. interessante isso, formar líderes dentro do... Vocês têm esse papel, porque para vocês é importante Exato. que tenham pessoas preparadas ali liderando. Sim, nós identificamos essa necessidade e a partir disso a gente disponibilizou essa formação Vamos para formar. associados. E também fazemos um trabalho de base, que a gente chama de geração COP. Então, quando o associado ele tem os seus filhos, a gente já estimula ele a vir associar esses filhos à cooperativa para ele aprender desde criança a educação financeira, a importância da cooperativa, Total. e a importância deles como associados para a cooperativa, para que eles permaneçam, ali perpetuem e façam com que tanto o agronegócio deles seja sustentável e a cooperativa que eles são associados também permaneça sustentável. Que a Até gente porque tem. quem coopera cresce. Exatamente. A gente precisa ter essa preocupação, né, Andréia? Nossa, Tanto é muito do interessante agora como do isso, futuro. né? Não é só você está falando da porteira para fora, mas Exato. vocês também, né? Da cooperativa para fora. Exatamente. Fazer essa união. E vocês são jovens ainda, mas vocês lidam muito com talvez a primeira ou segunda geração ali ou que vem de gerações e gerações. Vocês percebem os jovens mais engajados ali no agro? Não, está mudando. Como que vocês percebem na prática ali dentro da agência? É Eles bastante estão mais relativo, engajados? Isso. bastante É relativo? aham. A gente vê regiões onde existe um engajamento maior, familiar, e regiões Que não? É regional isso? É, Olha, bem No meu ponto de regionalizado. vista, sim. aqui na nossa, Maringá. Eu acredito que o pessoal tem se engajado mais. Mais. Eu tenho bastante contato aqui com o pessoal do sindicato, inclusive, Sim. e sempre vejo que a gente tem o comitê jovem do sindicato. Para não deixar vazar, Exatamente. né? Fazer com que, trazer esse pessoal Pra para continuar. dentro do setor, demonstrar os benefícios e os pontos positivos que nós temos, de um modo geral, e cada vez mais trazer pessoas aí para estarem contribuindo com o agronegócio. Quando fala disso, eu percebo vocês. Ai, né? O que é mais difícil nessa sucessão do pai para o filho mais jovem? É a tecnologia? Aonde que vocês percebem que emperram quando é essa sucessão do pai para o filho? Um pouco mais na confiança, porque quando a gente Confiança, vê é. do jovem, a gente vê esse olhar mais tecnificado, tecnológico, coisa rápida, ágil, inovação. E aí o pai, ele vem de uma cultura mais fechada, mais padronizada, aquela coisa que a gente tem tudo no papel, a gente não quer ficar deixando tanto coisa digital. É. Então tem que ter essa confiança. E essa aproximação é o que a gente tem tentado fazer. A gente tem aproximado para que o pai confie no filho, sem dúvida alguma, mas quando você vai dar o seu negócio assim, você fala, eu vou dar toda a minha propriedade para o meu filho cuidar sozinho agora? Será que eu realmente vou botar fé? E se quebrar a safra, o que eu vou fazer? Então, a gente percebe que tem esse gatilho ali, mas que ele não é tão complexo de ser resolvido. É uma aproximação, é uma desmistificação do que está vindo de tecnologia hoje. Porque o Entendi. jovem, ele abraça mais fácil a mudança. Claro. A gente já sabe disso. É. As gerações são diferentes. Então, É. a gente precisa se aproximar um pouquinho mais disso. Talvez conforme esse filho está tendo que se provar, né? A cada Exatamente. safra de que o pai é um processo de confiança, né? Que acho que deve... uma construção, É né? um Uma certo construção. conflito de gerações, Total. né? Então, até que isso seja totalmente desmistificado, demora um tempinho. Exato. O que mais tem inspirado vocês, assim, no agro, que vocês têm visto, assim, na prática?
Tem alguma coisa? Eu sou uma grande entusiasta do agronegócio, né? Então, isso aqui é a paixão da minha vida. E o que mais tem te impressionado, assim, Bruna? O que mais me impressiona são os números que nós temos como grandes produtores de alimentos. Então, assim, o propósito que eu tenho de permanecer no agro é justamente a possibilidade de poder participar de uma cadeia que alimenta grande parte do mundo. Então, o Brasil, hoje nós estamos num patamar onde nós somos líderes em produção. De produção e somos o principal produtor das 5 principais commodities do mundo. Mas até pouco tempo atrás, se não fosse o produtor rural, a gente simplesmente exportava alguns produtos e esses produtos eles não eram tão relevantes como são e a os gente, produtos que me corrija, mas alguns anos atrás a gente era um grande exportador de comida bruta, mas não Exato. industrializada. É tipo tupiniquim mesmo, planta e vende. Exatamente. Vende a mandioca, mas não cortava a mandioca, não refinava a mandioca, não vendia. Começamos a verticalizar um pouco essa cadeia. Melhorou. Foi. A gente hoje consegue Representatividade vender um tá produto muito. mais certeza. caro, Com certeza. por isso. agregando valor. E aí a gente fala nisso não só em grandes indústrias, mas também na agricultura familiar. Exato. A Interessante. agricultura familiar também vem buscando a tecnificação, vem buscando também conhecimento para agregar valor ao seu produto e automaticamente Tiveram ter que uma melhor aprender a receita. fazer isso, né? Sem dúvida. Porque não se fazia isso. Que bom, né? Bacana. Como que vocês enxergam o futuro do agro no Brasil? Vocês são meninas jovens que estão aí, isso é muito legal, mas se consegue ver um futuro inspirador, a gente tem uma situação climática que favorece. Como que vocês enxergam isso, assim, dentro da cooperativa? Eu acho que a gente tem muita oportunidade ainda Aonde de que se crescimento. perde? E há um futuro muito promissor, né? O É. agro em si, ele vem se provando a cada ano É. o quão importante ele é para a economia. Então, a gente vê que ele, assim, nos próximos anos é só realmente subir, assim, de nível. A régua. Exato. Exatamente. É? Exatamente. Você é entusiasta. André, nós somos abençoados por Deus, né? Nós Sim. temos clima, nós temos água Terra. em abundância. Um continente Exatamente. para plantar. Solo que não tinha uma qualidade necessária para a produção que nós fazemos hoje, mas a ciência nos trouxe até aqui, né? Então, juntamente com a Embrapa, entre outras empresas privadas, a gente conseguiu desenvolver cultivares, conseguimos estudar o nosso solo e entender o que ele precisava para entregar a melhor produção possível. E hoje a gente tem a condição de fazer super safras. E eu acredito que à medida que o tempo for passando, nós vamos ficar cada vez mais técnicos nisso. E daqui para frente acredito que a gente vai ter condição de ser mais eficientes na utilização de recursos. Então nós vamos utilizar melhor a nossa água, melhor a energia que é necessária no agronegócio. Transporte. Exatamente. Utilizar melhor também os insumos. Hoje a gente já vê a tecnologia nos auxiliando muito nisso, né? Justamente com essas questões de precisão. E, assim, sou muito otimista para o futuro do agro. Com Que certeza bom. é um setor que vai continuar pujante. Tomara que o poder público acompanhe isso, né? Porque toda safra a gente se depara com coisas como transporte, a rede portuária defasada, se perde muito produto no transporte, porque ainda é caminhão que transporta na nossa região, a gente sabe que é o veículo mais caro. Desperdício é muito alto. E desperdiça muito. Eu sempre falo assim, nossa, produz tanto por conta de tudo isso que vocês fazem, dessa tecnologia, dessa ponte, dessa capacitação, né, do agricultor para produzir cada vez mais, sempre produzindo muito, mas se perdendo muito quando vai para fora da porteira. Né? Exato. Então, que o poder público acompanhe, né, essa grande produção e Com essas certeza, tecnologias que cheguem. Algo que nós precisamos mesmo é melhorar a nossa capacidade de estocagem no país. Isso nos levaria para um patamar diferente. Né, lá em Inclusive, cima. na própria gestão da Ninguém propriedade, pegaria. onde o produtor ele teria condição de ter a barganha do seu grão, poder fazer vendas melhores, Negociar. melhorar a sua margem de receita Exato. também. Isso faria toda a diferença. Aí é um assunto para outro podcast. Exatamente. Que bom, meninas, obrigada. Quem quiser saber mais, Sicredi Dexis, né? Aquela estrutura maravilhosa que a gente sabe ali na Avenida Paraná, aqui em Maringá. Mas imagino que tenha também rede social, algum canal importante que as pessoas possam ali compartilhar a informação. Tem sim, André. Tem o nosso Instagram, né? Bacana. O @sicredidexis. E também temos o Nosso site, né? www.sicredidexis.com.br. Isso A mesmo. galera pode ir lá, que vocês também estão lá para
tirar todas as dúvidas, Com linhas de certeza. crédito, tudo isso que a Isso. gente já conversou aqui, se alguém se interessou. Sem Sem dúvida, fica o dúvida. convite para estarem passando ali no nosso stand, para Ah, é? conversarmos, né? Estamos Por com o favor, stand aqui na aqui na Expoingá, quem estiver. Exato, com o nosso stand, toda uma estrutura montada para os nossos associados e não associados. E também relembrar que nós vamos completar esse ano 40 anos de história da Sicredi Dex. Uau! Que bacana, tem um sido ano especial, 2025. Muito especial. Então a gente vai estar vendo muitas comemorações. Muitas, tem sido um ano bastante importante para a cooperativa. Sim. E em agradecimento a esses 40 anos, nós estamos com essa campanha onde nós vamos distribuir mais de 4 milhões em prêmios para os nossos associados. Uau! Então se você ainda não é um associado Sicredi, tá perdendo dinheiro. A oportunidade é agora. A oportunidade é agora, passe em uma das nossas agências ali, que realmente a gente tem uma equipe de trabalho que está ali muito disposta a atender todo mundo. Tenho certeza que sim. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Mais um agradeço, episódio falando de tecnologia, Sicredi Dexis. Quem coopera, cresce.